Com as bênçãos de Deus, damos início à 46ª sessão ordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Sadraque fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Salmo capítulo 3, versículo 3. Solicito à vereadora Sara Lima fazer uma leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 9º. Ninguém será sujeito arbitrariamente à prisão, detenção ou exílio. Solicito ao vereador Gediel fazer uma leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16º. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários reservados às restrições legais. Esse era 1. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esporte e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Leitura do expediente recebido do Poder Executivo. Lei número 2.490 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 3 de 2026. Lei número 2.491 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 4 de 2026. Lei 2.492 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 5 de 2026. Lei número 2.493 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 6 de 2026. Lei número 2.494 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 2 de 2026. Lei número 2.495 de 2026, de autoria dos vereadores Paulinho Bola e Cislene, referente ao projeto de lei número 6 de 2026-L. Lei número 2.496 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 10 de 2026. Lei número 2.497 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 11 de 2026. Lei número 2.498 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 12 de 2026. Lei número 2.499 de 2026, de autoria do vereador Paulinho Bola, referente ao projeto de lei número 10 de 2026-L. Lei número 2.500 de 2026, de autoria do Executivo, referente ao projeto de lei número 53 de 2025. Projeto de lei número 17 de 2026, revoga o inciso 1º do artigo 6º da Lei Municipal número 1.198, de 15 de junho de 2009, que institui o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, condena e dá outras providências. Resposta dos requerimentos números 129, 131, 132, 134 a 138 e 143. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Nada a anunciar. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 195/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer que seja realizado por meio do setor competente um estudo técnico visando a implantação de mão única de direção na rua Espírito Santo, localizada no bairro Pedágio, no município de Alumínio. Considerando que a presente solicitação atende às demandas dos moradores da referida via, os quais relatam dificuldades relacionadas ao fluxo de veículos no local. Ressalta-se que já foi realizada a pintura de sinalização horizontal em um dos lados da rua, faixa amarela, proibindo o estacionamento, o que evidencia a preocupação com a organização do trânsito na região. Considerando que, entretanto, mesmo com essa medida, persistem situações que podem comprometer a segurança viária, tais como dificuldades de circulação e risco de acidentes, dessa forma, a implantação de mão única poderá proporcionar melhor fluidez no tráfego, maior segurança para motoristas e pedestres, além de organização mais eficiente da via pública. Diante do exposto, solicita-se a realização de estudo técnico e, sendo constatada a viabilidade, a adoção das providências necessárias para a implementação da medida. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia solicitar um estudo técnico para implantar mão única na rua Espírito Santo, no bairro Pedágio? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Nando Silva, 31 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador.
Requerimento 196/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer o que segue. Considerando que este gabinete tem recebido diversas reclamações de munícipes residentes na rua Luiz Martins, localizada no bairro Jardim Olidel, considerando que os moradores relatam a necessidade urgente de poda dos eucaliptos existentes no campo situado na referida localidade, área esta de responsabilidade do Poder Público Municipal, considerando ainda que há um terreno ao lado do referido campo, também pertencente à Prefeitura, que se encontra em situação de abandono, necessitando de limpeza, considerando que o referido terreno está localizado próximo a uma unidade escolar, o que aumenta a preocupação dos moradores, considerando o risco à saúde e à segurança pública, especialmente devido ao aparecimento de animais peçonhentos, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado à senhora Prefeita Municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia solicitar ao departamento responsável a poda dos eucaliptos no campo localizado na rua Luiz Martins, no bairro Jardim Olidel, assim como a limpeza do terreno que fica ao lado da Escola Figueiroa, se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 31 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 197/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que este vereador foi procurado por munícipes residentes na rua Jacarandá, localizado no bairro Olidel, os quais relataram as precárias condições de conservação da via, considerando que a referida rua se encontra praticamente intransitável em razão da grande quantidade de buracos existentes ao longo da sua extensão, considerando que tal situação vem causando transtornos aos moradores e demais usuários da via, com risco iminente de danos aos veículos, bem como possibilidade de acidentes envolvendo pedestre, como tropeções e escorregões. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia solicitar ao setor de obras da Prefeitura para que seja realizada com a máxima urgência uma operação tapa-buraco na rua Jacarandá, no bairro Olidel, a fim de garantir melhores condições de tráfego e segurança à população? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 31 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 198/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio. O vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer providências urgentes quanto à situação da rua José Jovino, localizada no bairro Jardim Olidel. Conforme constatado e demonstrado em imagem anexa, há no local uma tampa de bueiro danificada, ocasionando a formação de um buraco de grandes proporções na via pública. Tal condição representa sério risco à segurança de pedestres e motoristas que transitam pela referida rua, podendo causar acidentes e danos materiais. Diante do exposto, solicita-se a realização de reparo emergencial no local, com a devida substituição ou manutenção da tampa do bueiro, a fim de garantir a segurança e a integridade dos munícipes. Sem mais, para o momento, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Requeiro a mesa, ouvido plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia solicitar ao setor de obras que faça uma operação tapa-buraco na rua José Jovino, no bairro Jardim Olidel? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 31 de março de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 199/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário e na forma regimental que seja oficiado a concessionária CCR Via Oeste e a Artesp, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, para que realizem estudos e adotem as providências necessárias visando a implantação de proteção de alambrado no canteiro central da rodovia Raposo Tavares, nas imediações do supermercado Chimar e do ginásio de esportes Paulo Jacob, no município de Alumínio. Justificativa. A presente solicitação se justifica em razão de diversos munícipes estarem realizando travessias irregulares no referido trecho da rodovia, o que representa risco iminente à segurança dos pedestres e motoristas. Ressalta-se, inclusive, que já houve registro de acidente fatal no local, evidenciando a urgência na adoção de medidas preventivas. A implantação de alambrado no canteiro central contribuirá significativamente para inibir travessias indevidas, direcionando os pedestres a locais seguros e apropriados
apropriados, além de reduzir a probabilidade de novos acidentes. Diante do exposto, solicita-se especial atenção e urgência no atendimento desta demanda. Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 1 de abril de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 200/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente requerimento tem por finalidade obter informações detalhadas acerca da estrutura administrativa responsável pela gestão de convênios no âmbito do município, diante da relevância dessas atividades para a correta aplicação dos recursos públicos. Diante disso, requer a mesa ouvido o plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Quem é o responsável pela gestão, acompanhamento, formalização e prestação de contas dos convênios firmados pelo município, informando nome completo, cargo/função exercida, vínculo com a administração pública, servidor efetivo concursado, comissionado, contratado, estagiário ou outro. 2. Informar expressamente se há servidores efetivos concursados atuando diretamente nessa área, se há estagiários desempenhando funções relacionadas à gestão de convênios, detalhando suas atribuições, se há terceirização desses serviços, ainda que parcial. 3. Em caso de atuação da empresa terceirizada, encaminhar obrigatoriamente nome da empresa, número do contrato administrativo, processo licitatório que originou a contratação, objeto e modalidade, objeto contratual detalhado, valor total do contrato, prazo de vigência, nome do fiscal do contrato, cópia integral do contrato e eventuais aditivos. 4. Informar se a designação formal, portaria, decreto ou outro ato administrativo, indicando os responsáveis pela área de convênios, encaminhando cópia. Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 1 de abril de 2026, Sara Lima, vereadora. Requerimento 201/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Recentemente recebi o pedido de moradores do bairro Pedágio quanto ao córrego Varjão, localizado na rua Rio Grande do Sul e Marcolino Tavares, o qual se encontra com um acúmulo excessivo de vegetação, como mostra a foto em anexo. É necessário a roçada do córrego para evitar a proliferação de animais peçonhentos e risco de futuras inundações. Diante dessa situação, requeremos à mesa ouvido o plenário seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. 1. O Executivo tem previsão de data para efetuar a roçada e limpeza das tubulações no referido local? Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 1 de abril de 2026, Sara Lima, vereadora. Requerimento 202/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio, considerando que o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer à excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente a realização de serviços de limpeza e manutenção urbana na rua Elísio Clemente da Costa, localizada no bairro Jardim Olidel. Considerando que, durante vistoria realizada por este vereador, como parte de suas atribuições de fiscalização, foi constatado que a referida via pública apresenta acúmulo de sujeira e crescimento excessivo de mato entre os bloquetes, o que compromete a limpeza urbana, a mobilidade dos pedestres e o aspecto geral do local. Diante disso, solicita-se a execução dos seguintes serviços: limpeza da calçada, limpeza e desobstrução dos bloquetes, roçada de vegetação existente na via. A presente solicitação visa garantir melhores condições de trafegabilidade, higiene e segurança para os moradores da região. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia solicitar a limpeza em caráter emergencial na rua Elísio Clemente da Costa, no bairro Jardim Olidel, se sim quando, senão por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 1 de abril de 2026, Paulinho Bola, vereador. Requerimento 203/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente requerimento visa atender à demanda da população, tendo em vista a condição da rua Paulo Dias, onde foi recentemente recapeada e começou a apresentar problemas em sua pavimentação. Diante disso, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações: se há previsão para a realização de serviços de manutenção, reparo ou recapeamento na rua Paulo Dias. Em caso positivo, informar o prazo previsto para execução. Em caso negativo, justificar os motivos. Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 1 de abril de 2026, Sara Lima, vereadora. Requerimento 204/2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores,
O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista a situação do sistema de drenagem Bueiro, localizado na via pública Rua Rio Grande do Sul, próxima à Escola Honorina, que se encontra danificado, aberto e com acúmulo de vegetação, oferecendo risco à segurança de pedestres e motoristas. Diante disso, requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. Se há previsão para manutenção, limpeza ou reparo do bueiro localizado na via. Em caso positivo, informar o prazo previsto para execução. Em caso negativo, justificar os motivos. Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 1 de abril de 2026, Sara Lima, vereadora. Requerimento 207/2026. Solicito o recebimento deste, conforme o ato da presidência número 1/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Excelentíssima senhora prefeita do município de Alumínio. O vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e requerer o que se segue. Tenho recebido diversas reclamações de comerciantes que exercem suas atividades nos quiosques localizados na Praça Dário Serione, situada no bairro Vila Pedágio. Segundo relatos, há forte odor de esgoto na região, o que vem prejudicando significativamente o funcionamento dos estabelecimentos, impactando negativamente as vendas e gerando, inclusive, riscos à saúde pública. Diante do exposto, solicito que seja realizado com a máxima urgência um estudo técnico para identificar a origem do problema, bem como a adoção das providências necessárias, incluindo os serviços de desentupimento e manutenção da rede de esgoto no local. Ressalta ainda que foi realizado contato com a Sabesp, a qual informou que a responsabilidade pelo problema não é de sua competência, mas sim da municipalidade. Assim, reforço a necessidade de uma ação rápida por parte do Poder Executivo para a solução desta demanda. Requeiro ao mesa ouvido plenário seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. O Executivo poderia solicitar ao setor competente que faça em caráter emergencial um estudo técnico para detectar e sanar esse problema de esgoto na Praça Dário Serione, se sim quando, se não por quê. Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 6 de abril de 2026, Paulinho Bola, vereador. Solicito ao secretário, vereador Lopes Tila, que faça a leitura das indicações. Indicação 115/2026. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal, na forma regimental, que determine ao setor competente da prefeitura a realização de serviços de roçada e limpeza nas áreas externas da Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro Itararé, Alzira Moraes de Almeida, professor Gediel de Carvalho, vereador. Indicação 116/2026. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal, na forma regimental, que determine ao setor competente da prefeitura a realização de serviços de manutenção e melhorias na Rua dos Deputados, localizado no bairro Genebra, especialmente por se tratar de via não pavimentada, rua de terra. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Indicação 117/2026. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal, na forma regimental, que determine ao setor competente da prefeitura a realização urgente da limpeza, tratamento e manutenção adequada da água da piscina Professora Nancy Aparecida de Barros Gregores, localizada no Centro de Convivência do Idoso, CCI, professor Gediel de Carvalho, vereador. Indicação 118/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, junto ao departamento competente, realize urgente a limpeza e roçagem em todas as ruas do bairro Areia Branca 2. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Indicação 119/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, junto ao departamento competente, realize urgente a limpeza e roçagem na rua Maria José de Lourdes, no bairro Irema. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Indicação 120/2026. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal, na forma regimental, que determine ao setor competente da prefeitura a contratação de profissionais devidamente habilitados para atuar na piscina Professora Nancy Aparecida de Barros Gregores, localizada no Centro de Convivência do Idoso, CCI. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Indicação 121/2026.
Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal, na forma regimental, que determine ao setor competente da prefeitura a realização de estudos e posterior implantação de pavimentação com bloquetes sextavados na rua Daniel Ribeiro Diniz, localizada no bairro Oncinha. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Indicação 122/2026. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal que determine com urgência a realização de serviços de manutenção e reparo no teto do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do município. Sara Lima, vereadora. Indicação 123/2026. Indicamos à senhora prefeita municipal que, através do departamento competente, que seja realizado um estudo de viabilidade para a implantação de pavimentação em bloquetes na rua Madre Paulina, bairro Sinindu. Léo Pistila, vereador. Leitura dos recebidos e diversos. Convite da Câmara Municipal de São Roque para a sessão solene em comemoração do Dia do Policial, a ser realizada no dia 16 de abril de 2026, às 19 horas. Passaremos agora ao tema livre para usar a palavra por 15 minutos com a partes, onde temos escrito o vereador Eduardo. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Alumínio aqui presente hoje, representada em grande parte por alunos do SESI, internautas que nos acompanham, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho da moção que a gente vai estar hoje entregando aqui a alguns alunos, professores, diretores. E, antes disso, eu quero tratar de algumas coisas, porque, se eu não falasse, não ia ficar como ponto vencido. Política é algo que passa rápido demais. A gente já está indo aí para 1 ano e meio, praticamente, de governo. Outubro é a eleição de deputado, passou a eleição de deputado. Ano que vem, o assunto que toma conta do cenário do município é a eleição municipal, porque praticamente já foi mais... Praticamente não, já terá ido mais da metade do mandato da prefeita Ana Paula. E eu quero aqui começar minha fala dando um repúdio à prefeita Ana Paula, que ocupa o cargo de prefeita. Eu tenho que começar a frisar bastante isso, porque quero deixar uma coisa bem clara, que gestão e cargo não tem sexo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já estou percebendo que o caminho da Ana Paula para tentar frear as minhas críticas e os vídeos que eu faço contra ela é levar isso para um campo do gênero, da misoginia e do sexismo. Comigo não vai colar isso, porque eu tenho um histórico de defesa daquilo que é o interesse da mulher. Tenho 2 filhas, uma adolescente, uma pequena, minha esposa, que são a testemunha de qual é o meu comportamento. Mas se ela acha que ela vai levar o campo do discurso dela para o drama, que eu critico ela só porque ela é mulher, ela tem que lembrar que eu pedi a cassação do Tiseu aqui, que era homem, que eu votei a cassação do Bimbão aqui, e que, junto com ela, aqui nós fizemos 1 milhão de críticas ao Tiseu depois que ela desceu do governo do Tiseu. E se puxar os registros da movimentação política da prefeita Ana Paula aqui, ela era como eu sou hoje, alguém que cobra, e eu sempre tive a liberdade de cobrar. Mas o meu repúdio a ela, e eu digo a prefeita que está no cargo, Ana Paula, é no sentido de não respeitar o tamanho do cargo que é de prefeita. Ela não consegue respeitar o ambiente da Câmara Municipal. E quando ela vem aqui, fora do contexto do que é o aniversário da cidade, e faz o show que ela fez aqui, ela não desrespeita só a mim, ao Bola ou a Sara, que somos oposição. Ela desrespeita a Câmara, a mesa, ao presidente, ao que é o Legislativo Municipal. Ela tem de aprender. Eu não tenho direito agora de subir dentro da sala dela, entrar lá e falar o que eu quiser para ela. Do mesmo modo que ela, quando vier aqui dentro da Câmara Municipal, ela deve respeitar. Quando me ofereci para ser orador oficial, e aceitaram, eu falei lá no grupo, vou fazer um discurso contando a história da cidade. Eu vou poupar a política no dia do aniversário da cidade. E como eu cumpro o que eu falo, eu aqui cumpri. Falei do aniversário da cidade, falei dos emancipadores, falei da história da cidade, dei diversos puxões de orelha na CBA, no sentido de ela estar desmantelando a história da nossa cidade, e a gente tem que fazer algo urgente. Não falei do buraco que a prefeita não tampa, não falei do mato que ela continua não cortando, não falei de situações que merecem uma apuração, que tem vídeo dentro do grupo de todos os vereadores aqui, relacionados à manutenção de carros pesados da prefeitura. Enfim, eu fui aqui no dia, usei o cargo para o aniversário da cidade, vamos deixar a política de lado. E a hora que ela subiu
dentro dessa tribuna, ela já se deslocou daqui, que já é a primeira quebra de protocolo, como se estivesse num palco fazendo uma apresentação. E aí foi se direcionando a questões que são da política. E, por fim, usando do drama que lhe é peculiar, falou que ela ora pelos inimigos. Não sei como alguém consegue arrumar inimigo dentro da política. Eu discordo do Gediel e a gente discute aqui. O Gediel não é meu inimigo. Como discordei do Bimbão e pedi a cassação do Bimbão e sento tomar café com o Bimbão, porque ele não é meu inimigo. Eu me oponho às ideias de um prefeito, não sou inimigo dele. Agora, como ela gosta de levar isso para o campo da religiosidade, orar pelo inimigo é fácil. Eu quero ver amar o inimigo, que é o que está na Bíblia. Orar é o que sai da boca. Quero ver o que sai de dentro do coração da pessoa. Porque vender as virtudes do cristianismo e agir pelas costas das pessoas são coisas distintas. Então, fica aqui o meu repúdio e fica uma lembrança. Se tem algum vereador, não estou falando de ninguém aqui, que achou bonito o papelão que ela fez aqui dentro da Câmara, eu quero lembrar cada um dos senhores que 4 anos passam rápido. E eu, que fui 6 vezes presidente dessa casa, nunca deixei um prefeito agir dentro dessa Câmara contra qualquer vereador. Prova disso pode ser a Meire, quando teve um problema aqui com a primeira-dama da época, ou com o próprio Bimbão, com o doutor Alexandre, eu sempre deixei muito claro, dentro dessa casa, vai manter o respeito, reserve o seu espaço de show para suas redes sociais e lá para a prefeitura, porque aqui é a casa de leis. É essa casa que fiscaliza a senhora, é essa casa que tem, dentro de suas prerrogativas, o poder de cassar o seu mandato. Então, respeite a Câmara Municipal. E ela não sabe respeitar. Aí, no discurso dela aqui, falou de coisas importantes. Falou do CDHU, que daqui um ano e pouco, pode estar inaugurando e entregando os apartamentos. Só que a prefeita esqueceu de falar, quem trouxe CDHU para alumínio fui eu com o prefeito Bimbão. Então, os 118 apartamentos, 24 milhões de investimento, e o ISS que vai recolher da obra, ela tem que agradecer ao Bimbão, de quem ela tanto fala mal, e a mim, que sou o inimigo dela, segundo as palavras dela. Ela falou que tem 10 cursos gratuitos de faculdade dentro da cidade, da Univesp. Ela esqueceu de falar. Quem trouxe a Univesp para a cidade de alumínio, também fui eu com o prefeito Bimbão. Então, a gente tem uma história na política e uma história de coisas boas para a nossa cidade. Eu vendo aqui hoje os alunos do SESI, isso é uma história que frutificou também. O Raimundo estava aqui no mandato. O prefeito Jacob, quando o SESI era aqui na avenida, do lado da Praça da Cultura, que a gente também conhece como Praça do SESI, ele não quis doar aquele espaço para o SESI, para construir uma nova unidade, e o SESI chegou a oficiar a Prefeitura e a Câmara Municipal, que é deixar a cidade. Nós abrimos uma comissão aqui, eu me recordo dos vereadores lá na praça entregando panfleto para os pais, vamos se movimentar aqui dentro da cidade, senão o SESI vai embora. E aí a CBA entrou na parada, o doutor Alexandre tinha muito contato lá com o doutor Tadeu, com o engenheiro Renato, e doaram aquela área para o SESI, onde está construída aquela história. Então, e naquela época do Jacob, eu também cobrei muito o Jacob. Se a prefeita hoje, que faz a gestão do município, é uma mulher, parabéns. As mulheres têm que ocupar espaço na política cada vez mais. É a primeira vez na história que nós temos 2 mulheres sentadas dentro do parlamento. E que aumente esse número. Eu não vou deixar de cobrar ela, mesmo ela fazendo drama, e eu já percebi, inclusive dentro dessa casa, por discursos, inclusive por respostas que dão nas minhas publicações, nossa, mas você está cobrando ela só porque ela é mulher. Não, eu estou cobrando ela porque ela ocupa o cargo de prefeito, que ela disputou a eleição. Então, vai ter que aguentar as minhas cobranças. Se os vídeos meus estão incomodando você, prefeita, sinto muito, vai incomodar muito mais. Nesse mesmo sentido, eu quero só concluir essa primeira parte, porque é uma parte enfadonha, mas eu não poderia deixar de fazer. Já é a segunda vez, nesse mandato aqui, que ela desrespeita essa casa. E eu espero de verdade que haja minimamente um alerta para ela do que significa o parlamento da nossa cidade, e que os vereadores que compõem a base dela, todos vocês, que são mais próximos dela, lembrem ela que o cargo dela, ele tem um decoro que ela tem que seguir. E esse decoro exige que ela respeite, inclusive os vereadores que discordam dela e que, para ela, são inimigos dela. Isso é o reflexo de uma menina que eu vou falar. Se tivesse um nome de filme, é a história da pobre menina rica.
que não sabe ser contrariada e que é mimada e que quer tudo do jeito que ela quer. Comigo não vai ser assim. Não adianta vir com historinha de drama, não adianta vir com gênero para dentro do cargo, porque gestão não tem gênero. Se colocou à disposição da população para pedir voto, para ganhar a eleição, tem que aguentar o tranco das cobranças, e elas não vão ser poucas. Passo agora, como já foi lido, a uma coisa que é, obviamente, muito mais alegre que essa primeira parte do discurso, e é muito mais festiva também. Nós realizamos uma moção de aplauso aqui à equipe Haydens do SESI de Alumínio pela participação nacional no torneio de robótica First Lego League Challenge. E essa moção ela é de minha autoria, da Sara e do Paulinho Bola, mas, que fique claro, é uma moção que é de todos os vereadores, porque uma vez que foi lida, discutida e aprovada, ela passa a ser uma moção de toda a Casa Legislativa. Então, eu vou fazer a leitura dela aqui, tem tempo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a Câmara Municipal de Alumínio manifesta seu sincero reconhecimento, propondo a presente moção de aplausos para a equipe Haydens do SESI de Alumínio, nas pessoas do orientador de educação digital, Gilberto Sandrini Saiotti, e da jovem mentora Maria Luísa de Moraes Renault, segundo ano do ensino médio, bem como dos alunos que seguem para a competição, Letícia Rocha Santana, Helena Shizui Haga, preciso do óculos GDL mesmo, viu? Inguti, Luiz Miguel Albuquerque Matsunaga, Gabriel Lucas Ferreira Lima, Maria Luísa Rolim Boradiak, Heitor Augusto Donadon Garcia. Esses alunos estavam, naquela ocasião, a caminho do Nacional. Isso mesmo, a equipe Haydens do SESI de Alumínio saiu de Alumínio para representar a nossa cidade na etapa nacional do torneio de robótica First Lego League Challenge, o FLL, uma competição emocionante. E nessa jornada, ao lado do orientador de educação digital e da jovem mentora, seguiram todos os alunos acima mencionados. A etapa aconteceu durante o Festival SESI de Educação 2026, de 4 a 8 de março, na Fundação Bienal, no Parque Ibirapuera. Dias intensos, marcados por desafios, aprendizado, inovação e muita diversão. E essa fase reuniu 100 equipes vencedoras das etapas regionais. E o time Haydens já está entre elas. Daí eu concluo que encabeçar a presente moção tem para mim um valor simbólico ainda maior, porque remete aos tempos de luta da manutenção do SESI na cidade de Alumínio, do trabalho político daquela época, onde conseguimos conquistar, junto à Companhia Brasileira, a cessão de um terreno onde foi construída a escola. E ver que hoje nela brilham mentes, como a dos jovens que aqui estão, destacam ainda mais o nome do SESI, da nossa cidade, e, por consequência, nos enche de orgulho. E, por fim, deixei, obviamente, aberta a todos os vereadores que desejassem assiná-la, e, como disse, é uma composição, que é uma moção de todos os vereadores da Casa. São as minhas considerações para essa noite. Passaremos agora ao intervalo regimental. Melhor, presidente. Pois não, vereador? Fazer? Então, retiro o meu pedido não realizado. Passaremos agora ao intervalo regimental de 15 minutos. Solicito aos vereadores registrarem a presença no sistema. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do recurso número 1/2026, de autoria da vereadora Sara Lima, interposto contra a decisão do recebimento do projeto de lei número 8/2026. Pois não, vereadora? Retirado ou arquivamento? A pedido da autora, o recurso número 1/2026 será arquivado. Discussão única do projeto de lei número 136/2025, de autoria dos vereadores Eduardo, Paulinho Bola, Léo Pistila, Sara Lima, Jean Delite e Raimundo Azevedo, que denomina próprio municipal que especifica e dá outras providências. José Merêncio Zizão. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do projeto de lei número 136/2025. Projeto de lei 136/2025 denomina próprio municipal que especifica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º.
passa a denominar-se Campo de Futebol Municipal José Merêncio Zizão, o Campo de Futebol Society, anexo ao Centro Comunitário da Granja Modelo, neste município, conforme croque anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 11 de dezembro de 2025, Eduardo, Paulinho Bola, Léo Pstila, Sara Lima, Jean Delite, Raimundo Azevedo, vereadores. Justificativa, biografia. José Merêncio. José Merêncio chegou em Alumínio em 1955 para trabalhar na oficina mecânica da CBA, onde foi apelidado de Zizão. Há quem diga era Zezão, devido ao seu porte físico, mas acabou prevalecendo o Zizão. Casado com Estela Souza Merêncio, em memória. Tiveram 5 filhos, José Augusto, Letícia, Ronaldo, Sérgio e Maria Antonieta. Residiram inicialmente na rua Gabriel Silva Dias, 139, Vila Industrial, até fins de 1964. Posteriormente, mudaram-se para a Avenida Paula Souza, 147, Vila Industrial, até sua aposentadoria. Desde a sua chegada em Alumínio, esteve sempre presente e participativo no futebol, e nessa caminhada conheceu o senhor Joaquim Loureiro, que era treinador e que acabou sendo seu professor, amigo e incentivador. Em 1969, formou o famoso Juvenil do Zizão, onde surgiram grandes nomes do futebol aluminense, entre eles Pacheco, Josmar, Chicão, Alberto Pussi, Santino, Lodiane, em memória, Manolo, Uga, Bolacha, China, Cebola, Medalhão, Meladão, Cigano, em memória, e os filhos do saudoso velho Chico, Tadeu, Ricardo, Isé, Paulinho, em memória, entre tantos. Ainda incipiente, os treinos e jogos ocorriam no antigo campo Tapete Vermelho, onde está hoje a Igreja São Francisco de Paula. Com a projeção e sucesso que o time apresentava, essa equipe foi abraçada pela Associação Atlética Alumínio, que na época disputava a 2ª divisão de profissionais da FPF. Já no início dos anos 70, esse time juvenil era o sparring no coletivo do time principal, que acontecia às quintas-feiras, e acreditem, era tão pegado que o resultado terminava empatado ou com um gol de diferença para um lado ou outro. Esse mesmo juvenil atingiu a impressionante marca de 82 partidas invictas, encarando nessa trajetória os grandes da capital, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, cujos resultados terminaram em empate. Normalmente esses jogos ocorriam na preliminar da equipe principal, que disputava a segundona e jogava nos domingos à tarde. O estádio ficava lotado porque os torcedores chegavam cedo para também apreciar os meninos. A qualidade era tamanha que o Corinthians levou o saudoso Cigano para jogar no Parque São Jorge. Nesse mesmo período, os amigos Pacheco, Bolacha e Uga passaram ao time profissional da Associação Atlética Alumínio. Com um olhar clínico e no futebol atual, Zizão seria um excelente futebol talent scout. Exigente e disciplinador por natureza, os jogadores só podiam participar apresentando o boletim escolar com notas azuis e sendo cumpridores de horários e responsabilidades. Aos sábados, sondava pessoalmente os bailinhos, e se alguém ousasse estar no evento ou na rua após as 10, estava fora do jogo no domingo. Homem severo, mas de coração enorme, deixou sua marca no futebol aluminense, revelando talentos, e mais do que isso, participou ativamente na formação de alguns, atuando como verdadeiro pai. Todos que passaram pelas suas mãos carregam essa admiração e orgulho até hoje, e essa alegria é renovada anualmente quando o grupo se reúne numa verdadeira festa, com a presença maciça também dos filhos. Infelizmente, em 1974, quando outros 6 jogadores seriam lançados à equipe principal, a CBA extinguiu o profissionalismo e a cidade perdia então a oportunidade de maior visibilidade no futebol paulista. Cada um passou então a jogar em equipes amadoras de Alumínio e cidades vizinhas. Que pena. Ressalta-se que nosso querido Zizão sempre atuou de forma voluntária, sem ganhar um único centavo. Esse foi o seu legado. Obrigado, seu Zé. O corpo a morte leva, a voz some na brisa, a dor sobe para as trevas, o nome a obra imortaliza. 13/11/2000, em 1926, 13/5/2003.
Eduardo, Paulinho Bola, Léo Pistila, Sara Lima, Jandelite, Raimundo Azevedo, vereadores. Coloca em discussão o projeto de lei número 136, 2025L. Peço para discutir. 15 minutos com a parte, vereador. Primeiramente, até conversava aqui com o Bola antes de começar a leitura do projeto. Nós tivemos o cuidado de ter o contato lá com a família. Esse contato foi feito através do Josmar. Vocês não têm ideia da alegria que ele teve de mediar essa situação por conta da história que acabou de ser lida aqui, de alguém que marcou a juventude de diversas pessoas que hoje têm um destaque dentro da nossa cidade. Então, esse projeto que homenageia o Zizão é um projeto que, por fim, é uma homenagem que a Câmara reconhece a um outro cidadão da nossa cidade, que é o Josmar, que pediu, falou, pô, Eduardo, esse cara não pode ficar sem uma homenagem. E quando a gente viu a possibilidade de indicar o nome dele para um espaço de um centro esportivo lá no Granja Modelo, que hoje tem, sem sombra de dúvida, a melhor estrutura de um campo da nossa cidade. E aqui eu também quero fazer um parêntese muito importante, que é uma obra que foi conseguida no mandato passado pelo Chico da Capoeira. Porque não dói a ninguém lembrar aquilo que as pessoas que passam e têm sua trajetória política na cidade conquistam como benefício. Aquilo foi um trabalho do Chico da Capoeira junto com o deputado federal Vitor Lippe, se eu não me engano. Então, lá naquele espaço vai receber a homenagem do Zizão. Eu tenho certeza que o Josmar depois vai estar procurando aí a prefeito, o diretor de esporte, para fazer algum festival, algum movimento lá, para fazer uma justa homenagem a quem está recebendo a denominação. São as minhas considerações. Continua a discussão o projeto de lei número 136, 2025L. Ninguém querendo discutir, coloque em votação. Projeto de lei número 136, 2025L, aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei número 11, 2026L, de autoria do vereador professor Gediel de Carvalho, que denomina a via pública municipal e dá outras providências. Rua Vereador Adélcio Pereira dos Santos, DJ Delcinho. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do projeto de lei número 11, 2026L. Projeto de lei número 11, 2026, denomina a via pública municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova, artigo 1º, passa a denominar-se Rua Vereador Adélcio Pereira dos Santos, DJ Delcinho, a Rua Servidão, localizada no bairro Genebra, neste município, conforme croque anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Plenário Vereador Nando Silva, 20 de fevereiro de 2026. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Justificativa, biografia. Adélcio Pereira dos Santos, DJ Delcinho. Adélcio Pereira dos Santos, carinhosamente conhecido como DJ Delcinho, nasceu em São Roque, mas vive em Alumínio. Desde o nascimento, há 50 anos. Dedicou 22 anos à Companhia Brasileira de Alumínio, sempre buscando evolução profissional e pessoal. Com uma trajetória marcada por constantes aprendizados, estudou eletrônica, metrologia, direito, pedagogia, locução e inglês. Paralelamente, desde os 17 anos, desenvolveu sua paixão pela música, o que o levou a deixar a indústria para tornar-se um bem-sucedido empresário no ramo de eventos corporativos e particulares. Em 2016, iniciou sua jornada na vida pública, motivado pelo interesse em compreender melhor os anseios da comunidade de Alumínio. Naquele ano, recebeu 183 votos nas eleições municipais, resultado que o impulsionou a aprofundar seus conhecimentos e a produzir vídeos informativos. Por meio deles, passou a defender com firmeza que o dinheiro e o bem público sejam tratados com respeito e responsabilidade. O reconhecimento desse trabalho veio nas eleições de 2020, quando foi eleito vereador com 289 votos. Em 2024, foi reeleito com expressivos 526 votos, reflexo de sua dedicação e resultados entregues à população. Com sua energia contagiante, DJ Delcinho se destaca como um representante da nova política, uma combinação de conhecimento, competência e compromisso com o progresso da cidade de Alumínio.
Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a comunidade e pelo amor incondicional à cidade de Alumínio. Em 28 de novembro de 2025, DJ Delcinho nos deixou, encerrando sua jornada terrena, mas permanecendo vivo na memória e no coração da população aluminense. Sua partida gerou profunda comoção, reflexo do carinho, respeito e admiração conquistados ao longo da sua vida pública e pessoal. Fica o legado de trabalho, dedicação e coragem de alguém que acreditou na política como instrumento de transformação e que fez da sua voz uma ferramenta em defesa do povo. DJ Delcinho deixa uma história de perseverança, alegria e compromisso com o progresso de Alumínio, servindo de inspiração às futuras gerações. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Coloque em discussão o projeto de lei número 11/2026L. 15 minutos com a parte, vereador. Inicialmente, saudar a todos, boa noite aos nobres pares, aos que nos assistem nas redes sociais, à comunidade aqui presente no plenário. Falar do DJ Delcinho, acho que sua biografia já justifica a homenagem de denominar um logradouro público com seu nome. Sabemos que DJ Delcinho viveu entre nós mais de 50 anos, tem uma história não só política, mas também profissional. Recentemente já foi homenageado pelo Dia do DJ, criado aqui por essa Câmara. E assim eu peço para que todos possam votar por unanimidade esse projeto, que homenageia e dá o nome a esse logradouro, a essa rua lá na estrada, justamente ali na Estrada da Querência, no bairro Genebra, que é uma rua de servidão, que conforme o croquis anexo, e faz parte integrante dessa propositura. Por isso eu requeiro assim a votação de todos de uma forma unânime. São essas minhas posições, presidente. Continua a discussão, projeto de lei número 11/2026. Peço para discutir o projeto, senhor presidente. 15 minutos com a parte. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar o autor do projeto, o professor Gediel, essa homenagem ao nosso falecido DJ Delcinho, que era querido por todos, principalmente no bairro onde está sendo homenageado, que era no bairro do Genebra, uma das travessas ali da Querência. E Delcinho, eu me recordo bem, quando ele começou ali indo no Genebra, onde ele via que a maioria dos problemas era no Genebra, não era pavimentado ali as vias, então sempre precisava ali de manutenção. E ele foi um dos que realmente se importavam bastante pelas famílias ali. A gente sabia que ele tinha ali compaixão pelas pessoas e, como nós estávamos discutindo agora há pouco aqui, 8 horas da manhã, o Delcinho já estava lá no gabinete do Bimbão, solicitando ali pavimentação para o bairro, fazendo ali a captação de água pluvial. E o bairro do Genebra, ele é hoje, graças ao prefeito e principalmente ao DJ Delcinho, que sempre lutou ali para levar ali a infraestrutura, desenvolvimento ali ao bairro. Hoje, após o falecimento, eu estou mais presente no bairro. Eu, Cislene, o Gediel já era da época junto com o Delcinho, estamos bem presentes. E onde quer que passa ali, a turma recorda o Delcinho. Você vai na Querência, na Estrada do Deputado, dos Engenheiros, na Rua da Estrada das Pedras, onde quer que passa ali, a turma sempre fala do Delcinho, conhecia pessoalmente o Delcinho. Então, foi uma linda homenagem no bairro Genebra, denominação do vereador Adelso Pereira. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continua a discussão, projeto de lei número 11/2026. Ninguém querendo discutir, coloque em votação. Projeto de lei número 11/2026L é aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei número 13/2026L é da autoria da vereadora Cislene, que denomina de Rua Cândida Marina Canto, a atual Rua 4, bairro Graúna. Solicito ao secretário vereador Lopes Tila fazer a leitura do projeto de lei número 13/2026L. Projeto de lei número 13/2026 dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica: a Câmara
Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Cândida Marina Canto, a atual Rua 4 do bairro Graúna, conforme croque anexo, que fica fazendo parte integrante do presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 2 de fevereiro de 2026, Cislena, vereadora. Justificativa. Cândida Marina Canto nasceu no dia 30 de julho de 1914, na cidade de São Paulo. Foi casada com o advogado Dr. Humberto Ricci Canto, a qual do relacionamento nasceram 2 filhos, César e Célia Canto. A senhora Cândida mudou-se para Alumínio em 1983 para morar próxima da filha e dos netos, Álvaro e Augusto Canto. Morou no município de Alumínio, no sítio Jandaia, bairro Graúna, até 1998, quando faleceu. Gostava de cultivar flores e hortaliças, adorava o clima da região, o ar puro, em contraste com a poluição de São Paulo. Fez muitas amizades no bairro e na cidade. Recebia seus amigos e vizinhos com muita alegria e iguarias gostosas, pois era ótima quituteira. Ajudou na educação e formação dos netos, inclusive dando-lhes noções da língua francesa, que dominava muito bem, uma vez que passou a sua infância e adolescência na França. Foi uma feliz aluminense de coração. Cislene, vereadora. Coloque em discussão o projeto de lei número 13/2026L. Ninguém querendo discutir, coloque em votação. Projeto de lei número 13/2026L é aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei número 15/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para remanejar, transpor e transferir. Solicito ao secretário vereador Lopes Tila fazer a leitura do projeto de lei número 15/2026. Mensagem do projeto de lei número 15/2026. Senhor vereador presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e dessa nobre Câmara Municipal, incluso o projeto de lei que autoriza a transposição / transferência e remanejamento no orçamento vigente no valor de R$ 290 mil. Fichas a serem suplementadas no Departamento de Transportes. Ficha número 164, outro serviço de terceiro jurídica, R$ 290 mil. Vínculo 01-110-0000. A presente solicitação faz-se necessária para suplementar a dotação do Departamento de Transporte para manutenções com frota própria, não sendo possível prever ao certo o valor a ser gasto, mas baseado no histórico de gastos, acredita-se que seja suficiente para manter as manutenções o valor de R$ 290 mil. Todas as dotações foram analisadas de forma prudente e levando em consideração o comportamento da despesa para 2026, baseados nos primeiros 70 dias realizados, concluindo que, mesmo com o remanejamento, todas as dotações têm saldo suficiente para manter contratos fixos e eventualidades até o final do exercício. Informo que os diretores do Departamento da Prefeitura estão à disposição para os esclarecimentos que forem solicitados pelos senhores vereadores. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e demais membros dessa augusta casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal de Alumínio. Projeto de Lei número 15/2026. Dispõe sobre autorização para remanejar, transpor e transferir. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a transpor, transferir e remanejar na Contadoria Municipal o valor de R$ 290 mil para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Transportes, Diretoria e Dependências, Manutenção da Unidade, Elemento de Despesa, 3390-3900, outro serviço de terceiro, Jurídica. Fonte de recursos 01-110-000, ficha número 164, R$ 290 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação de dotações conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 4.320 de 1964. Prefeitura Municipal de Alumínio, Gabinete do Prefeito, Dependências do Gabinete, Serviço de Publicidade Institucional, outro serviço de terceiro jurídica. Ficha número 24, R$ 30 mil.
Prefeitura Municipal de Alumínio, Gabinete do Prefeito, dependências do gabinete, manutenção da unidade, ficha número 25, R$ 70 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Administração, Diretoria e Dependências, manutenção da atividade da Diretoria do Departamento de Administração, ficha número 79, R$ 80 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Administração, Diretoria e Dependências, manutenção das atividades da Divisão de Informática, ficha número 83, R$ 20 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Finanças, Diretoria e Dependências, manutenção das atividades da Diretoria de Finanças, ficha número 105, R$ 10 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Serviços Urbanos, Diretoria e Dependências, manutenção da unidade, ficha número 137, R$ 50 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, Departamento de Meio Ambiente, Diretoria e Dependências, manutenção da unidade, ficha número 194, R$ 30 mil. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 18 de março de 2026. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Coloca em discussão o projeto de lei número 15 de 2026. Para discutir. 15 minutos uma parte. Cara, tem algumas coisas que a gente tem que respirar para falar. Isso aqui é um desabafo aqui a todos os vereadores que estão aqui. Eu acho que não fui só eu que vi um vídeo que foi postado dentro do nosso grupo corporativo, do nosso grupo, e que merece minimamente por parte da Câmara. Eu fiquei esperando, eu falei, vamos ver se vai ter algum requerimento nesse sentido, porque é de conhecimento de todos, que foi colocado no nosso grupo. Um vídeo que circulou, não só no nosso grupo, mas em diversos outros grupos de WhatsApp, demonstrando máquinas da Prefeitura em local diverso daquele que deveria ser o ponto de arrumar a máquina. Aí eu vou perguntar, a gente não tem que apurar isso daí. No mesmo sentido, notícias aí recentes em rede social, que também circulou, com denúncias referentes à execução de serviço de manutenção de veículos da Prefeitura, sendo realizado por quem, por lei, minimamente e moralmente, não poderia estar realizando. Se há um contrato de terceirização e essa terceirizada quarteirizou, coincidentemente, para parente de quem não poderia estar fazendo isso, gente do céu, a gente vai aprovar 290 mil e ninguém, e quero aqui fazer o salvo-conduto a Sara e o Bola, porque eu falei com eles, vamos esperar, porque eu quero ver. Nós não vamos fazer nada. Não vamos nem falar, ó, não vamos votar esse projeto, vamos conversar com o Adriano, vamos tentar, por exemplo, quem é da base da prefeita, entender o que aconteceu, se de repente é um IA, aquele vídeo que mostra máquina e trator da Prefeitura, entendeu? Se é um mal-entendido, se tem um subcontrato que ninguém está sabendo, porque eu não estou sabendo. Olha aqui, são 290 mil. Eu esperei chegar aqui para poder falar isso. A gente vai aprovar 290 mil e não vai apurar. É a passada de pano, é a omissão daquilo que é o mistério da Câmara, que é fiscalizar, quer saber o que está acontecendo. Isso é uma vergonha. Eu vou terminar minha discussão pedindo, por favor, o adiamento desse projeto por 2 sessões, para que a gente tenha tempo de compreender o que está acontecendo, para que tenha minimamente uma satisfação. É o mínimo que a gente tem que ter para aprovar um crédito de 290 mil. A menos, obviamente, que já tenha a notícia, que já tenha o contrato, que já tenha uma explicação minimamente plausível. Minimamente plausível. Porque senão, gente, sem brincadeira nenhuma, entregar o mandato de vereador, vamos colocar um carimbo de chancela aqui e chega. São as minhas considerações. Continua a discussão o projeto de lei número 15 de 2026. Pois não, vereador? Coloco em discussão a retirada do projeto por 2 sessões. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis continuem como estão, aqueles que forem contrários queiram se levantar. Pedido de retirada do projeto de lei número 15 de 2026, rejeitado por 5 votos a 3. Onde a gente foi parar? Continua em discussão o projeto de lei número 15 de 2026. Ninguém querendo discutir, coloque em votação.
Projeto de lei número 15 de 2026, aprovado por 5 votos. Segunda discussão do projeto da emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, 2026, de autoria dos vereadores Léo Pistila, professor Gideão de Carvalho e Sadraque Ferreira, que dispõe sobre alteração do inciso 14 do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Alumínio. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do projeto a emenda à Lei Orgânica número 1, 2026. Dispõe sobre a modificação do inciso 14 do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Alumínio. A Câmara Municipal de Alumínio aprova, artigo 1º, o inciso 14 do artigo 26 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte modificação. Artigo 26, inciso 14. Projeto de denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos, uma vez protocolado e recebido em plenário, será aberta consulta pública, disponibilizando o projeto no site da Câmara Municipal pelo prazo de 5 dias úteis, do qual vencido o prazo, não havendo manifestação, poderá ser pautado para votação. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, plenário vereador Nando Silva, 4 de março de 2026, Léo Pistila, vereador, professor Gediel de Carvalho, vereador, Sadraque Ferreira, vereador. Justificativa. Essa emenda ao inciso 14 do artigo 26 da Lei Orgânica altera o prazo de 15 dias úteis para 5 dias úteis, assim agilizando os trabalhos do Legislativo e mantendo um prazo justo para a população poder se manifestar a respeito das denominações de próprios municipais, vias e logradouros públicos proposto pelos vereadores. Léo Pistila, professor Gediel de Carvalho, Sadraque Ferreira, vereadores. Coloque em discussão a emenda à Lei Orgânica número 1, 2026. Ninguém querendo discutir, coloque em votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, 2026, aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de Decreto Legislativo número 2, 2026, de autoria do vereador professor Gediel de Carvalho, que institui o programa Câmara nos Bairros. Pois não, vereador? Para um melhor aperfeiçoamento desse projeto, dessa proposta, eu solicito a retirada por uma sessão. Coloque em discussão a retirada do projeto de decreto legislativo número 2, 2026, por uma sessão. Ninguém querendo discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis continuem como estão, aqueles que forem contrários queiram se levantar. Está aprovada a retirada do projeto de decreto legislativo número 2, 2026, por uma sessão. Discussão única do projeto de resolução número 10, 2026, de autoria da mesa da Câmara, que autoriza o Poder Legislativo a realizar a doação de bens inservíveis para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do projeto de resolução número 10, 2026. Projeto de resolução número 10, 2026. Autoriza o Poder Legislativo a realizar a doação de bens inservíveis para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque. Artigo 1º. Fica autorizada a doação de bens inservíveis conforme relação de patrimônio anexa para a utilização da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque. Artigo 2º. Os bens móveis doados, pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal, deverão ser baixados do Sistema de Controle de Patrimônio do Poder Legislativo Municipal, logo após a assinatura do termo de doação de que trata o artigo seguinte. Artigo 3º. A doação será concretizada através de termo de doação dos bens móveis, que faz parte integrante desta resolução. Artigo 4º. Os bens móveis doados deverão ser utilizados pela associação para suas atividades filantrópicas, sob pena de reversão caso donatário desvie o uso. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 18 de março de 2026. Jean da Elite, presidente. Cislene, primeira secretária. Justificativa. Nobres vereadores, encaminhamos à elevada apreciação de vossas excelências o presente projeto de resolução que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Alumínio a realizar a doação de bens sem utilização da Câmara inservíveis, conforme relatório anexo para a PAI de Mairinque. Jean da Elite, presidente. Coloque em discussão o projeto de resolução número 10, 2026. Ninguém querendo discutir, coloque em votação. Projeto de resolução número 10, 2026, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de resolução número 11, 2026, de autoria da mesa da Câmara, que autoriza o Poder Legislativo a realizar a
A doação de bens inservíveis para a Sociedade São Vicente de Paula. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do projeto de resolução número 11/2026. Projeto de resolução número 11/2026. Autoriza o Poder Legislativo a realizar a doação de bens inservíveis para a Sociedade São Vicente de Paula. Artigo 1º. Fica autorizada a doação de bens inservíveis, conforme relação de patrimônio anexa, para a utilização da Sociedade São Vicente de Paula. Artigo 2º. Os bens móveis doados pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal deverão ser baixados do Sistema de Controle de Patrimônio do Poder Legislativo Municipal logo após a assinatura do termo de doação de que trata o artigo seguinte. Artigo 3º. A doação será concretizada através de termo de doação dos bens móveis, que faz parte integrante desta resolução. Artigo 4º. Os bens móveis doados deverão ser utilizados pela associação para suas atividades filantrópicas, sob pena de reversão caso o donatário desvie o uso. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 18 de março de 2026. Jean da Elite, presidente. Cislene, primeira secretária. Justificativa. Nobres vereadores, encaminhamos à elevada apreciação de vossas excelências o presente projeto de resolução que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Alumínio a realizar a doação de bens sem utilização da Câmara inservíveis conforme relatório anexo para a Sociedade São Vicente de Paula. Jean da Elite, presidente. Coloque a discussão o projeto de resolução número 11/2026. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Projeto de resolução número 11/2026, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de resolução número 12/2026, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a unificação dos empregos de agente de segurança e agente de segurança patrimonial, consolidando-os sob a denominação de agente de segurança patrimonial. Altera as resoluções número 13 de 93, número 187 de 2004 e número 219 de 2007 da outras providências. Solicito ao secretário vereador Léo Pistila fazer a leitura do projeto de resolução número 12/2026. Projeto de resolução número 12/2026. Dispõe sobre a unificação dos empregos de agente de segurança e agente de segurança patrimonial, consolidando-os sob a denominação de agente de segurança patrimonial. Altera as resoluções número 13 de 93, número 187 de 2004 e número 219 de 2007 e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio, no uso de suas atribuições legais e regimentais e constitucionais. Artigo 1º. Ficam unificados os empregos de provimento efetivo de agente de segurança criado pela Resolução número 13 de 93 e agente de segurança patrimonial criados pelas Resoluções número 187 de 2004 e número 219 de 2007, que passam a denominar-se unicamente agente de segurança patrimonial. Artigo 2º. O emprego unificado de agente de segurança patrimonial terá as seguintes características e requisitos: 1. Escolaridade, ensino fundamental completo, 1º grau. 2. Qualificação profissional, curso de formação em academia de vigilantes devidamente registrada na Polícia Federal. 3. Jornada de trabalho, regime de escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Artigo 3º. Fica assegurados aos atuais ocupantes do antigo emprego de agente de segurança o direito adquirido à unificação e ao enquadramento na nova nomenclatura, independentemente da apresentação do curso em academia registrada pela Polícia Federal, mencionado no inciso 2º do artigo 2º. Parágrafo único. A dispensa da exigência do curso prevista no caput aplica-se exclusivamente aos servidores que já integravam o quadro funcional na data de publicação desta resolução. Artigo 4º. As atribuições do emprego unificado de agente de segurança patrimonial são aquelas constantes no anexo 1 desta resolução. Artigo 5º. As despesas com a execução desta resolução correrão por conta de verbas próprias do orçamento da Câmara Municipal. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário das resoluções número 13 de 93, 187 de 2004 e 219 de 2007. Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 30 de março de 2026,
Jean Delite, presidente, Sadraque Ferreira, vice-presidente, Cislene, primeira secretária. Anexo 1 das atribuições. Executar serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta pré-determinadas para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local. Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências do prédio da Câmara Municipal e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente para evitar roubos e outros danos. Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros permanentes, anotando o número dos mesmos, para evitar desvio de materiais e outras faltas. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo promover a reorganização administrativa do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, unificando os empregos de agente de segurança e agente de segurança patrimonial. A medida busca simplificar a estrutura funcional da Casa, consolidando cargos que possuem as mesmas atribuições práticas sobre uma nomenclatura única e um regime de trabalho padronizado de 12 por 36 horas. A proposta assegura a eficiência na gestão de recursos humanos e estabelece requisitos de escolaridade e qualificação técnica compatíveis com as exigências atuais da área de segurança. Importante destacar que o projeto respeita estritamente o princípio do direito adquirido, garantindo que os servidores que já integram um quadro funcional tenham sua situação regularizada, independentemente de novas exigências de cursos de formação, assegurando assim a estabilidade das relações jurídicas vigentes. Diante da necessidade de modernizar a estrutura administrativa e garantir o tratamento equânime entre os servidores que desempenham as mesmas funções, submetemos a presente matéria à apreciação e aprovação desta edilidade. Jean Delite, presidente. Coloque em discussão o projeto de resolução número 12 de 2026. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Projeto de resolução número 12 de 2026, aprovado por 8 votos. Anuncio a ordem do dia para a próxima sessão. Projeto de lei número 131/2025L, de autoria da vereadora Sara Lima. Projeto de lei número 4/2026L, de autoria dos vereadores Professor Gediel e Paulinho Bola. Projeto de lei número 27/2026L, de autoria do vereador Eduardo. Projeto de lei número 17/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de decreto legislativo número 2/2026, de autoria do vereador Professor Gediel de Carvalho. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui 4 minutos para a deliberação dos projetos de lei número 13 e 14 de 2026, ambos de autoria do Poder Executivo. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Damos início à 50ª sessão extraordinária. Solicito aos vereadores registrarem a presença no sistema. Discussão única do projeto de lei número 13 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica, institui normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício de atividade econômica e à atividade regulatória do município e de outras providências. Solicito ao secretário vereador Léo Pstila fazer a leitura do projeto de lei número 13 de 2026. Mensagem do projeto de lei número 13 de 2026. Submeto à apreciação desta Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei que dispõe sobre a Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica e institui normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica em alumínio. A modernização da gestão pública exige que o município atue de forma a facilitar a vida de quem deseja produzir e empreender. Este projeto visa promover um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo, estabelecendo que a intervenção estatal sobre a economia deve ser subsidiária e excepcional, sempre pautada pela boa-fé do particular. Este projeto de lei foi estruturado sobre as seguintes pilares fundamentais: liberdade e desburocratização,
garantir o direito de desenvolver atividades de baixo risco sem a necessidade de atos públicos de liberação prévios, reduzindo entraves para o início de novos negócios. Segurança jurídica e isonomia. Estabelecer deveres para que a administração pública garanta tratamento igualitário aos empreendedores, vinculando decisões administrativas a critérios de interpretação coerentes e transparentes. Eficiência regulatória. O texto proíbe o abuso do poder regulatório que possa criar reservas de mercado ou aumentar custos de transação sem benefícios claros, protegendo a inovação e a adoção de novas tecnologias. Presunção de boa-fé do cidadão. Instituir o princípio de que o particular age de boa-fé perante o poder público, invertendo a lógica de desconfiança e garantindo que dúvidas de interpretação sejam resolvidas em favor da autonomia privada. Alinhamento com o Facilita São Paulo. Esta proposta está em consonância com as diretrizes do Programa Estadual Facilita SP, promovendo maior integração normativa e contribuindo para a simplificação dos processos administrativos no município de Alumínio. Ressalte-se que esta proposta busca equilibrar a liberdade econômica com a necessária proteção ao meio ambiente, ao sossego público e às normas de segurança sanitária e de prevenção contra incêndios que permanecem plenamente vigentes. Diante da relevância da matéria para estimular a diversificação econômica e a criação de novas oportunidades em nosso município, solicito o apoio desta Câmara Municipal à aprovação do presente projeto de lei. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 13/2026. Dispõe sobre a Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica e institui normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica e à atividade regulatória do município e da outras providências. Considerando a necessidade de promover um ambiente de negócios mais livre, dinâmico e competitivo no município, estimulando o empreendedorismo e a geração de empregos e renda, considerando o dever da administração pública municipal de garantir tratamento isonômico aos empreendedores e de atuar de forma subsidiária e excepcional sobre a atividade econômica, o Poder Executivo do município de Alumínio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, com fundamento na Lei Orgânica Municipal e nas normas que regem o regime financeiro aplicável, faz saber que foi protocolado para apreciação do Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Alumínio a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de incentivo e proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, dispondo sobre a atuação do município como agente normativo e regulador, nos termos do disposto no inciso 4º do caput e do parágrafo único do artigo 170 e do artigo 174 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A atividade econômica em sentido estrito é de alçada exclusiva da iniciativa privada, salvo nos casos específicos previstos na ordem constitucional. Parágrafo 2º. O município deve favorecer o empreendedorismo por meio de desburocratização, observando inclusive o disposto na Lei Federal número 13.726, de 8 de outubro de 2018. Parágrafo 3º. É dever da administração pública garantir igualdade de condições, atuando contra o exercício irregular da livre iniciativa para garantir que os empresários que atuam no mercado com responsabilidade e boa-fé não sejam prejudicados pela concorrência desleal nem pelo abuso do poder econômico. Artigo 2º. São princípios norteadores da Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica. Primeiro, a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. 2, a boa-fé do particular perante o poder público. 3, a intervenção subsidiária excepcional do município sobre o exercício de atividades econômicas. E 4, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o município. Parágrafo único. Os agentes municipais, ao tratarem com particulares que desenvolvam atividade econômica, procurarão dar a solução que tecnicamente evidencie o maior custo-benefício para a continuidade da empresa e mínima intervenção estatal. Artigo 3º. Os órgãos municipais diretamente envolvidos no processo de deliberação sobre a regulação e licença de funcionamento das atividades econômicas consideradas de baixo risco incluirão, a qualquer tempo e conforme classificação conferida por regulamento, novas atividades que o município passar a considerar como de baixo
baixo risco. Artigo 4º. Para fins do disposto nesta lei, consideram-se atos públicos de liberação, a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação da legislação como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim, para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Artigo 5º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do município, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Primeiro, desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. 2. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, observadas a as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público. B. As restrições advindas de contrato de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança, e C. A legislação trabalhista. Inciso 3º. Definir livremente em mercados não regulados o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda. 4. Receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato da liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento. 5. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício de atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. 6. Ser cientificada imediatamente nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, se apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo acerca do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido, conforme definido em regulamento e observado o prazo limite de 60 dias, e de que, transcorrido o prazo fixado, a hipótese de silêncio da autoridade competente importará em aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei, vinculando-se o município ao inciso 9 do artigo 3º da Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, e respectivo decreto regulamentar. 7. Arquivar qualquer documento por meio do microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. 8. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória, abusiva, em sede de liberação de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que, a. requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da referida medida, b. utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento ou da atividade econômica solicitada, c. requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica, ou d. mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação, e 9.
não ser exigida pela administração pública, direta ou indireta certidão, sem previsão expressa em lei. Parágrafo 1º. Fica garantido às atividades econômicas de baixo risco o início da atividade sem licença municipal, devendo a pessoa física ou jurídica responsável solicitar o ato administrativo competente no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Havendo qualquer exigência formulada pela administração no curso de procedimento administrativo, o solicitante terá o prazo de 30 dias para atendê-la, ficando assegurada a continuidade da atividade durante esse período. Parágrafo 3º. O município poderá oferecer sistema de licenciamento e registros de forma unificada, digital e feita inteiramente pela internet para as atividades econômicas de baixo risco. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 8 do caput deste artigo não se aplica a situações de acordo resultantes de ilicitude. Parágrafo 5º. A fim de regular a presente lei, todo órgão municipal que possui processo de deliberação sobre a regulação e licença de funcionamento deverá, no prazo de 60 dias da publicação da presente lei, regular os procedimentos administrativos de liberação com a definição de prazos, respeitado o teto estabelecido no inciso 6 deste artigo, atividades, formas de controle e responsabilidades. Artigo 6º. As atividades econômicas classificadas como de baixo risco estarão isentas da apresentação dos alvarás de localização exigidos em lei ou atos normativos municipais. Parágrafo único. A isenção referida no caput do presente artigo não exime o empreendedor de cumprir a legislação sanitária, ambiental e relativa à segurança, proteção e prevenção contra incêndio, quando a atividade econômica assim o exigir. Artigo 7º. É dever da administração pública, no exercício da regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto se em estrito cumprimento à previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente, 1. Criar reserva de mercado ao favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. 2. Exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. 3. Redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco. 4. Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. 5. Criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros. E 6. Restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Artigo 8º. Os direitos de que trata esta lei devem ser compatibilizados com as normas que versam sobre segurança nacional, segurança pública, ambiental, sanitária ou de saúde pública. Parágrafo único. Em caso de eventual conflito de normas entre o disposto nesta lei e uma norma específica, seja ela municipal, estadual ou federal, que trate de atos públicos de liberação ambientais, sanitários, de saúde pública ou de proteção contra incêndio, estas últimas deverão ser observadas, afastando-se as disposições desta lei. Artigo 9º. Os direitos de que trata esta lei não se aplicam ao direito tributário e financeiro. Artigo 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contados da sua publicação. Artigo 11. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 18 de março de 2026. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Coloca em discussão o projeto de lei número 1413/2026L. Peço para discutir. 15 minutos com a parte, vereador. Em que pese, naturalmente, o meu voto da Sara e do Bola não ter o condão de modificar muita coisa dentro da Câmara Municipal, e também em que pese a presidência de ter a pauta da sessão, seria de bom grado que pelo menos a gente fosse avisado quando fosse ter alguma votação em sessão extraordinária, para a gente poder, de repente, nesse dia, sabendo que o projeto vem à pauta, não ser pego de surpresa e poder exercitar, por exemplo, o direito de emendar o projeto, para não ter que fazer emenda de punho na Câmara Municipal e retirar, e daí parecer que é uma manobra. É só por um direito que é o de todos aqui de legislar. Eu não sei, posso estar enganado. Se eu estiver enganado e estiver fora do tema, posso ser corrigido. Mas só quero tirar uma dúvida. Oficina mecânica, por exemplo, é atividade econômica do município?
ser constituída em CNPJ? É uma atividade econômica? Porque se é uma atividade econômica, esse projeto é quase um tapa na cara logo depois que a gente viu aqui ser votado 290 mil de crédito, dentro de um escândalo que esse projeto aqui, por exemplo, faz algumas ressalvas. Só faltou aparecer nesse projeto uma emenda lá na hora que fala da reserva de mercado, emendar e corrigir. Se for para parente meu, pode. Porque há um mal dentro da política de alumínio, e esse mal é recente, de parecer que aquilo que a prefeita faz, ainda que regular, vira fofo e bonitinho. Imaginem os senhores se circulasse dentro do grupo da Câmara Municipal um vídeo de algum serviço sendo executado em qualquer CNPJ de um parente meu, quando, na realidade, o contrato não está vinculado a CNPJ do meu parente, porque, por ordem lógica, não poderia estar vinculado. Ou, se tivesse, seria imoral. E por que eu falo isso daí? Porque a gente está falando em empreendedorismo, em favorecer o empreendedorismo. Favorecer o empreendedorismo, que fique claro na lei, é genérico, que é o que está na lei. Porque eu tenho que presumir que não é favorecer o empreendedorismo pro meu parente, porque aí fica ruim. É o que está no projeto. Fala da vulnerabilidade do particular perante a administração, porque, de fato, o poder da administração ele é infinitamente maior do que o que está ali, porque a regra geral para todos, é que todos sejam tratados com equidade. Mas não é isso que está acontecendo. Mas, volto a falar, quando é com pessoas relacionadas à prefeita, isso fica fofinho, fica bonitinho. Deus me livre e guarde se isso fosse relacionado a um parente meu, e perigo algum há, porque em todos esses anos de vida pública, nenhum parente meu contratou com a administração e nem também foi contratado. Aí olha que engraçado que é o artigo 7º, inciso 1º do projeto. Ele fala exatamente da possibilidade do município de manter esse equilíbrio entre as partes. A prefeitura tem que dar, em caráter de empreendedorismo, para que todas as outras cresçam. Agora, como eu vou fazer crescer se eu beneficio os meus? Porque é disso que a gente tem que pensar. Estamos criando uma lei de empreendedorismo que vai ser aprovada, que é para o município expandir, que é para as pessoas que aqui empreendem terem mais sucesso, para que as coisas andem mais rápido. E aí o município, na hora de contratar e de fortalecer o empreendedorismo, faz uma lambada do tamanho do mundo e favorece os que são seus. Os que são seus. Se sou eu no polo de quem está fazendo isso, o nome que iam dar para isso era corrupção. Já teriam feito requerimento, já teriam convocado alguém para vir falar alguma coisa aqui. Mas, como não se trata de mim, se trata de outra pessoa, aí fica fofinho, é bonitinho. Foi algum erro que breve a gente vai ver se esclarecer. Aliás, vai ver se esclarecer se eu perguntar, porque se eu não perguntar, provavelmente vão varrer para debaixo do tapete. São as minhas considerações. Continua a discussão, o projeto de lei número 13, 2026. Ninguém querendo discutir, coloca em votação. Projeto de lei número 13, 2026, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei número 14, 2026, de autoria do Poder Executivo, que institui a Lei Geral do Microempreendedor Individual, microempresas e empresas de pequeno porte do município de Alumínio. Solicito ao secretário vereador Lapstila fazer a leitura do projeto de lei número 14, 2026. Mensagem, projeto de lei número 14, 2026. Submeto à apreciação desta Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei que institui a Lei Geral do Microempreendedor Individual e microempresas e empresas de pequeno porte do município de Alumínio. O fortalecimento da economia local depende diretamente do suporte oferecido aos pequenos negócios. A aprovação desta lei geral é fundamental para que a Alumínio estabeleça um ambiente de negócios moderno, menos burocrático e mais competitivo. Este projeto de lei foi estruturado sob os seguintes pilares fundamentais: desburocratização e simplificação. A proposta visa reduzir a carga
burocrática e simplificar processos de registro, licenciamento e fiscalização, garantindo agilidade ao empreendedor, apoio ao comércio e serviços locais. O texto estabelece diretrizes para que a administração pública adote medidas que favoreçam a participação de micro e pequenas empresas nas licitações municipais, educação e inovação. Institua diretrizes para programas da educação empreendedora, qualificação profissional e incentivo à inovação tecnológica, visando preparar o cidadão para as novas demandas do mercado. Inovação e desenvolvimento. Estabeleço incentivos à inovação e ao associativismo, buscando identificar e fortalecer as vocações econômicas do nosso município. Ressalto que a estrutura apresentada está em total conformidade com a Constituição Federal e com a Lei Complementar Federal número 123/2006, garantindo segurança jurídica para o desenvolvimento sustentável de alumínio. Diante da relevância da matéria para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, solicito o apoio desta Câmara para aprovação do presente projeto de lei. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 14/2026. Institui a Lei Geral do Microempreendedor Individual, microempresas e empresas de pequeno porte do município de Alumínio. Considerando que a administração pública deve adotar medidas que favoreçam a participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações e contratações públicas, fortalecendo a economia local e regional, considerando a economia solidária, a inovação tecnológica e o empreendedorismo local contribuem para a diversificação econômica e o fortalecimento da base produtiva do município, o Poder Executivo do município de Alumínio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, com fundamento na Lei Orgânica Municipal e nas normas que regem o regime financeiro aplicável, faz saber que foi protocolado para apreciação do Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. É instituída a Lei Geral Municipal da Microempresa, ME, da Empresa de Pequeno Porte, EPP, e do Empreendedor Individual, MEI, estabelecendo diretrizes ao tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido em conformidade com o que dispõem os artigos 146, inciso 3º, D, 179 e 179 da Constituição Federal e a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. Artigo 2º. O tratamento diferenciado será implantado visando os seguintes objetivos. 1. Redução de burocracia em todos os níveis, em especial a simplificação dos processos de registro e de legalização das empresas de que trata a presente lei. 2. Simplificação e racionalização e uniformização no âmbito da competência do município das normas relativas a urbanismo, segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios. 3. Inovação e desenvolvimento tecnológicos. 4. Programa de educação empreendedora. 5. Programa de incentivo à geração de empregos. 6. Programa de incentivo à formalização de empreendimentos. 7. Incentivo ao associativismo e inclusão socioeconômica. 8. Qualificação profissional. 9. Preferência nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos municipais. Parágrafo 1º. O município estimulará iniciativas a serem realizadas pela sociedade civil organizada, visando a consecução dos objetivos apontados, tais como: 1. Feiras de produtores e artesãos visando a exposição e venda de produtos locais em outros municípios. 2. Estudos visando a criação de estruturas legais focadas na garantia de crédito. 3. Incentivo à instalação e manutenção de cooperativas de crédito e outras instituições financeiras que tenham como principal finalidade a realização de operações de crédito com microempresas, empresas de pequeno porte e empreendedores individuais. 4. Organização das microempresas, das empresas de pequeno porte e dos empreendedores individuais em cooperativas na forma das sociedades previstas no artigo 56 da Lei Complementar Federal número 123/2006, ou outra forma de associação para os fins de desenvolvimento de suas atividades. 5. Estudos buscando a identificação das vocações econômicas do município e incentivo ao fortalecimento das principais atividades empresariais. 6.
parcerias junto a instituições de ensino estimulando a inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo em palestras e seminários junto aos alunos como forma de fortalecimento da cultura empreendedora e organização da produção, do consumo e do trabalho. 7. Estimula a forma cooperativa da organização social, econômica e cultural nos diversos ramos de atuação com base nos princípios gerais do associativismo e na legislação vigente. 8. Criação de meios de facilitação da organização de empresários locais em cooperativas de crédito e consumo. 9. Organização de fórum municipal com a possibilidade de participação dos representantes dos órgãos públicos e das atividades vinculadas ao setor empresarial urbano e rural e estimula a participação destes em fóruns regionais e estaduais. Parágrafo 2º. As atividades serão divulgadas por meio de mensagens e manifestações junto aos estabelecimentos locais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 18 de março de 2026. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Coloca em discussão o projeto de lei número 14 de 2026. Peço para discutir isso, presidente. 15 minutos com a parte. Enquanto estava sendo lido o projeto, eu fazia algumas anotações aqui. Num dos trechos do projeto, ele menciona que tem que fazer a pesquisa e a busca da vocação da cidade. E eu me lembrei uma vez que eu trouxe uma visita de um amigo meu, que é doutor em São Caetano, professor de faculdade, e ele o doutorado dele era de vocação econômica, mas era de inovação. Eu não lembro qual que foi a tese, mas era nessa ideia da inovação econômica para os municípios. E aí ele citava com o Bimbão, por exemplo, porque o município, em algum momento, de forma empreendedora, não pensou em lançar um concurso para que pessoas do ramo do alumínio pudessem, por exemplo, projetar móveis, mobiliário, cadeira, mesa, sofá, e que esse mobiliário tivesse que ter pelo menos 50% da peça em alumínio. E aí, obviamente, o município premiaria essas melhores peças e tentaria, a partir desse tipo de design de móvel ou alguma coisa, fomentar a cidade dentro daquilo que é a vocação. A CBA, por exemplo, há um tempo, ela fazia um perfil que ele era encaixado dentro de painéis solares. Esse perfil saía daqui, ele ia para Guarulhos, e de Guarulhos ele voltava para Flextronics em Sorocaba. Então, olha a demanda de um objeto, quando ele era realizado, toda a volta que ele tinha que dar. E dentro dessa perspectiva, e não para atrasar o trabalho, como ainda é tempo, e eu estou na discussão do projeto, não encerrou, eu gostaria de apresentar uma emenda inserindo o inciso 10, exatamente para colocar isso dentro das especificações do projeto, que se permita o fomento, eu tive que escrever aqui de última hora, as pesquisas, concursos, feiras, audiências e outros sobre a vocação e o fabrico do alumínio e a busca de produtos e empresas do segmento para fortalecer o empreendedorismo com base na vocação econômica natural do município. Ela insere o inciso 10 ao artigo, acredito que é o segundo, que é o que tem os incisos. E aí eu gostaria, senhor presidente, não é o segundo, não. É o segundo, sim. Inciso 9, insere o inciso 10. Então, eu quero apresentar essa emenda aqui, de modo a contribuir com o projeto e melhorar ele, e dentro da discussão, a qualquer tempo, é o tempo do projeto, apresento a emenda para ser juntada, mas infelizmente de qualquer jeito. César. Nesse sentido, dou por encerrada a minha discussão com a apresentação de uma emenda pedindo a inserção do inciso 10. Com a entrada da emenda número 1 ao projeto de lei número 14 de 2026, o projeto de lei número 14 de 2026, ele cai, em sessão dessa entrada e fica para a próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos.